Igreja está reunidos para a pregação da palavra do Senhor e também nesta celebração da ceia do nosso Deus. Nós nos alegramos com os irmãos em podermos, ao decorrer de cada celebração da mesa da comunhão do Senhor, refletirmos sobre um tema, assim tem sido nos últimos anos, e neste também, não diferente disso, nós estamos analisando exemplos de pessoas ao redor da cruz, olhando para a cruz como um aspecto central da trajetória também do sacrifício e da redenção de Cristo. E hoje, na nossa 7ª Santa Ceia do ano, nós queremos falar sobre uma multidão entusiasmada e também inconstante, como está lá no relato de Marcos, capítulo 11, versos de 1 a 11, e também no capítulo 15, nos versos de 1 a 15. E, por favor, pessoal, lá no som, deixa só o sonoplasta lá, para não ficar ninguém desconcentrar o nosso irmão aí, por favor. Tá? Marcos capítulo 11, versos de 1 a 11, e depois Marcos 15, de 1 a 15. Vamos acompanhar com atenção. Dois textos que nos ajudam a compreender aqui de uma maneira muito profunda o que o Senhor tem a nos trazer nessa noite da sua parte. Quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos todos juntos lê-lo com atenção. Amém? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Agora você vira aí umas 2 páginas na sua Bíblia. Vamos para o capítulo 15, nos versos de 1 a 15. Assim foi recebido Jesus em Jerusalém, e assim ele foi despedido. Marcos 15, de 1 a 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem que percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez:
crucifica-o. E então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela renova-se diante de nós e da tua igreja, trazendo-nos profundos ensinamentos e assim também edificando-nos para um conhecimento vivo e transformador. Te louvo, Senhor, porque a tua palavra traz-nos, Senhor, muito mais do que argumentos humanos, a verdadeira consciência da salvação e da necessidade que temos do Senhor. Permita-nos nessa noite perscrutar, observar e entender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar, a nos transmitir pela tua palavra. Que teu próprio Espírito fale ao nosso coração, a cada um dos teus filhos que se reúnem nessa noite, aqui neste templo, para adorar o teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Uma multidão entusiasmada e depois inconstante. A marca da transformação e da volatilidade moral que nos tempos de Jesus também é retratada nas relações dos tempos atuais. Hoje, tempo das redes sociais, é comum vermos cidadãos ou artistas, ou quem sabe políticos, uma hora sendo aclamados, aplaudidos, elogiados. E não muito tempo depois, essas mesmas pessoas, por algo que tenha feito que desagradou a circunstância da maioria do povo, então objeto de cancelamentos, de achincalhes, de vergonha e tantas outras marcas curiosas e que mostram essa facilidade de mudar de opinião. Essa volatilidade é uma marca do ser humano e não seria diferente também com essa multidão que estava ao redor da cruz. Tempos antes ali da crucificação do nosso Salvador. Recebem-o com as pompas de um rei. É verdade, na simplicidade de um jumentinho que ele manda preparar para que se cumprisse a profecia. Mas, ainda assim, ele entra naquela cidade louvado, sendo chamado bendito pelo povo. Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o seu reino, o reino de Davi, nosso pai. A expectativa, a esperança deles, total e integralmente depositada na figura do Messias. Eles tinham certeza absoluta de que aquele Nazareno haveria de libertá-los da opressão e do cativeiro de muitos anos do Império Romano. Mas quando Jesus começa a adverti-los de que o seu reino não é desse mundo, de que a sua conquista não é para desobstruir opressões mundanas, mas para inaugurar um reino espiritual. Então, esses mesmos que o exaltavam entrando em Jerusalém com ramos de palmeiras, no episódio conhecido como Domingo de Ramos, uma semana antes, ou alguns dias antes, melhor dizendo, uns 5 dias antes de ser ele crucificado, é a mesma multidão que vimos aqui do capítulo 11 para o 15. A opinião deles muda completamente. A opinião deles, a impressão, a perspectiva do povo em relação ao libertador é totalmente outra. Agora eles preferem soltar um homicida, um delinquente da pior estirpe, do que libertar aquele que até pouco tempo atrás multiplicava pães e peixes para alimentar a eles mesmos naquelas cidades e circunvizinhanças da região da Palestina. A última semana de Jesus, e na qual nós temos de maneira bem exaustiva, nos focado nesses nossos encontros de Santa Ceia, esses episódios ao redor da cruz, essa última semana traz uma descrição da natureza humana por meio do comportamento da multidão. O nosso comportamento é retratado, é um espelho do que aquela multidão em algum momento também manifesta. Eu e você em algum momento também estamos louvando o Senhor, o bendizendo, o exaltando com júbilo, com festa, com alegria, e não muito tempo depois estamos também o maldizendo.
E você pode me dizer, pastor, mas jamais sai da minha boca uma palavra que venha ao encontro da santidade do meu Deus. E eu pergunto a você, e precisa? E as atitudes? E os pensamentos? E as omissões? E as negligências? E o descompromisso? E a mentira? É curioso pensarmos no nosso ponto de pregação lá em Águas Brancas. Recentemente, nós terminamos uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. E foi uma bênção para quem participou ali conosco. E nós falamos sobre o mandamento compreendido na proteção do nome de Deus, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente refletiu naquela oportunidade que a quebra desse mandamento não é só falar, meu Deus, isso não é quebrar o terceiro mandamento. Quebrar o terceiro mandamento é assumir um compromisso com ele e não cumprir. Você toma o nome dele em vão. É como se não tivesse valido nada. Paulo usa essa mesma expressão quando escreve aos Coríntios para falar do judaizante, quando ele diz, vocês querem fazer pouco caso da cruz. É como se fizessem vergonha da obra redentora do Mestre. Ao se comportarem nesse retorno para a lei, para o legalismo, que era uma marca ali daquele problema da igreja, um deles, os problemas da igreja de Corinto. Quando chega naquela cidade, Jesus, ele foi recebido como rei, mas logo, menos de uma semana, ele é tratado como um desertor, como um inimigo do povo. O que nos chama a atenção para um problema que em algum momento pode ser também o seu, que pode ter sido o meu, chamado inconstância. Como tem sido o nosso comportamento? No domingo temos chamado de rei. E na sexta temos o mandado crucificar, temos optado pelos homicidas no lugar do mestre. Como tem sido o nosso comportamento diante dele? Timothy Keller, um conhecido autor reformado, ele vai nos dizer que Jesus entra como um rei humilde e por isso foi rejeitado. Ele não se encaixava nas expectativas messiânicas da multidão. O povo preferia um leão político do que um cordeiro sacrificial. Eles não queriam um humilde servo. Eles não queriam um Messias que, de maneira humanamente fraca, padeceria em silêncio. Como o profeta Isaías havia premeditado e profetizado lá em Isaías 53. Um servo sofredor, uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, para tomar o castigo que nos traz a paz, para ser transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Não era esse o Messias que eles queriam. Eles queriam um filho de Davi, terreno, mundano, um imperador, que pela força da espada viesse a extinguir com força milagres. Veja, eles viam o Senhor curando gente pobre, indo nas periferias, visitando gente pecadora, comendo na mesa de cobradores de impostos, fazendo coisas pouco aceitáveis para a religião judaica. E ainda assim não compreendiam que o seu reino era para controverter um legalismo vigente na religião que tinha sido usurpada pelo povo judeu da sua essência. Ah, pastor, mas esse era um problema das cerimônias do Levítico. Não é não. Quando você olha para a intenção original da lei, o Senhor discrimina o povo de Israel quando sai do Egito, leis para cuidarem dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas, tem códigos e estabelecimentos para cuidar da natureza, da colheita, do campo, tempo de preservar, tempo da colheita, as festas, tudo definido e bem parametrizado. Não tinha nada de dificultoso ali, pelo contrário. Mas, por incrível que pareça, já não bastassem todas as leis e as determinações do Senhor, os judeus, depois do exílio, ainda se comprometem em redigir um sem número de outros elementos, de regras, para que eles mesmos se pegassem o tempo todo em pecado. Não tinha possibilidade de estar um único momento em paz com Deus. Tantas eram as regras, mandamentos, não pode olhar, não pode fazer, não pode pensar, não pode vestir, não pode nada. Então, raciocinando e vivendo de maneira pequena, de maneira descompromissada. Obrigado, querido. Então, meus amados irmãos, essa é a multidão que se frustra.
Essa é a multidão que se decepciona com o libertador do pecado. Ah, mas eu não queria ser liberto do inferno, do pecado, da perdição. Eu queria ser liberto desses gentios que nos dominam há não sei quantos séculos e nos cobram impostos altíssimos, prejudicam a nossa vida. Em outras palavras, veja como se associa com a realidade de muitos hoje. Eu não quero que Jesus mude o meu futuro, eu quero que Ele mude o meu presente. Eu não quero que Ele me garanta a vida eterna, que eu não posso palpar agora. Eu quero que Ele mude a minha vida financeira. E ainda hoje, nós temos pequenas multidões se entristecendo e sendo marcadas pela inconstância de decepções acumuladas, por nutrirem falsas expectativas em relação a quem Jesus é, de verdade. Não é um leão político. Ele não vai ser o próximo presidente da República e nem pretende colocar ninguém lá. Ele é um cordeiro. E o convite para cada um de nós é o mesmo, para que também nos sacrifiquemos. O nosso verso-chave é, voltando para a profecia do jumentinho em Zacarias, lá no capítulo 9, verso 9, quando ele nos diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui, meus irmãos, nós queremos destacar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós queremos falar de um espetáculo estranho. Jesus estava nos braços da multidão. Quando entra lá em Marcos 11, pela cena, parece que o povo queria declarar Jesus como o novo rei de Jerusalém. Contudo, essa mesma multidão que estava aclamando Cristo, dentro de 5 míseros dias, gritaria: acaba com ele, crucifica-o, solte-nos Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Um espetáculo terrível para aqueles que eles pretendiam reunir para ser o seu próprio rei. Quando Jesus chega próximo de Jerusalém, ele ordena a 2 discípulos, como vemos lá no começo do capítulo 11 de Marcos, que pegassem emprestado um jumento. E já aí começa a estranheza do espetáculo. Porque um rei não entra. Você nunca viu uma obra cinematográfica, literária, a não ser nesse registro de inconsistências dos padrões humanos, que é o Evangelho. A gente pensa no rei num alazão, num cavalo branco bonito de guerra, um egípcio, um maltado, aquela coisa belíssima que marca a presença. Mas não é isso que Jesus pretendia. Ele pega 2 de seus discípulos, no capítulo 11, veja comigo, volte na sua Bíblia aí, 2 páginas novamente, e mantenha aberto aí o capítulo de número 11, nos versos de 1 a 11. E ele vai nos dizer: quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Algo muito incomum para Jesus, que fazia sempre os seus percursos a pé, mas agora ele pede um jumento. Interessante. E, no entanto, aquela ocasião estava reservada para se cumprir a profecia de Zacarias 9. Alegre-se, cidade de Sião, exulte Jerusalém, o seu rei vem, humilde e montado em jumento. Deus tinha preparado esse momento para mostrar à multidão que aquele que ali entrava era o Messias. Mas só perceberam isso os que tinham a esperança firmada nas Escrituras. E aqui a gente já aprende uma poderosa lição. Sempre que a gente nutre expectativas em Cristo, fora da sua palavra, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Mas quando a gente firma o nosso entendimento, os nossos olhos, o nosso coração, em quem a sua própria palavra nos diz ser Ele, nós aguardamos já com a consciência de quem Ele é. Eu garanto a vocês que os seus discípulos, olhando, alguns deles pelo menos, lembraram-se dessa profecia. Associaram aquela entrada, aquela cena diante dos seus olhos com o que estava registrado e que eles conheciam de cor na profecia de Zacarias. Mas a multidão não estava lá pela profecia. A multidão estava ali por uma esperança mundana.
Deus tinha preparado esse momento para provar e não deixar margem para que confundissem o seu ministério. O cântico entoado pela multidão sugere que eles teriam entendido quem era aquele homem. Eles o chamam de bendito, eles o chamam de rei, eles declaram louvor a quem de direito, que é o que significa hosana, hosana nas alturas, glórias e louvores ao que vem em nome do Senhor. Mas não tinha entendido nada. Na realidade, isso fica bem claro 5 dias depois. Nesse espetáculo de estranhezas, de controvérsias, o rei que entra no jumento é também o injustamente preso, que vai ser então afastado da possibilidade da absolvição quando o povo opta por Barrabás. Um espetáculo deveras estranho. Em segundo lugar, nós vemos a inconstância como uma tendência extremamente comum nas pessoas. Primeiro, quando você olha para a Bíblia, você observa a inconstância sempre observada na multidão em Jerusalém. Não é uma coisa atípica, não é uma coisa que está fora do caminho aqui em Jerusalém, aqui no Evangelho. Isso era quem o povo de Israel era, inconstante o tempo todo. Muito pelo contrário, a inconstância é quase que uma definição característica de quem era o povo de Israel. Ou, melhor dizendo, para a gente não isolar aqui e se colocar fora desse exame crítico, é uma característica de muitos de nós. Em algum momento da nossa vida, a inconstância. A vida de altos e baixos, mas que tem mais baixos do que altos. De falta de compromisso, de falta de palavra. Uma vida que muitas vezes é marcada por tropeços em sequência. O crente ele cai, o crente ele falha, o crente ele tropeça. É fato, meus irmãos. Ninguém está aqui exigindo. A Bíblia não nos exige essa perfeição, exige-nos o compromisso com uma vida de santidade e que tenha como almejo, como meta, o exemplo de Cristo, que é perfeito, é fato. Mas nós vamos falhar muito até sermos glorificados, porque ainda há pecado em nós. Mas veja, não é nada natural que nós possamos notar essa nossa caminhada marcado pelo tropeço mais do que pela conquista, pelo êxito, pelo bom testemunho, pela integridade que devemos nutrir pelo nosso Senhor. Moisés, ele lida também com a inconstância do povo, como você vê lá em Êxodo 32, em menos de 6 semanas. Gente, não é? Eles passaram 40 anos no deserto. Mas não foi, pastor, também é muito difícil lidar. Deu saudade do Egito, porque era difícil ali. Eles não veem a promessa se cumprir, todo o tempo caminhando em círculos naquele deserto e não chega em lugar nenhum. E isso foi quando, pastor? No 38º ano. Já porque já estava de paciência esgotada. 6 semanas. 6 semanas que eles viram o Senhor abrir o mar diante deles. Que eles viram o Senhor se manifestar com 10 sinais para envergonhar 10 deuses diferentes do Egito e mostrar quem era o verdadeiro Deus, El Shaddai. E mostra com mão poderosa como ele escolhe aquele povo, os tira do cativeiro de 400 anos naquela terra do Egito e os leva para Canaã. Mas no caminho passa 6 semanas e os israelitas mudam. Antes era um povo comprometido, que cantava com Miriam e as suas profetisas. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho e dançavam, tocavam tamborins. É louvor extravagante, alegre, jubiloso. O Senhor nos libertou. 6 semanas passaram e agora eles persuadem a Arão para que produza um bezerro de ouro. Moisés está demorando muito nesse Monte Sinai. Quer saber? Vamos adorar logo um outro Deus. Não, peraí, gente. 6 semanas. Depois você vai ver Josué lidando com a mesma questão. A inconstância do povo já na terra. Pastor, a inconstância era só antes, porque é difícil, o povo tem que ver para crer, tá? Aí chega lá na terra, já estou na possessão da minha promessa, do que o Senhor tinha dito que ia me dar. Em Canaã, é minha terra. O Senhor me deu vitória contra os que estavam dominando aquele local. E aí eles começam de novo a
deixar a adoração ao Senhor para adorarem a ídolos. E Josué precisou repreender os israelitas, porque já tinham em pouco tempo abandonado toda a aliança que o Senhor tinha feito com eles. Abandonando o Senhor para adotarem práticas pagãs. E por quê? Porque desobedeceram ao que o Senhor havia determinado. O Senhor disse: entrem na terra, em Canaã, e limpem a terra. Limpem, exterminem todos os que estiverem lá. Não sobre ninguém, nenhuma criança, nada, ninguém. Exterminem, vocês vão dominar essa terra. É a terra que eu prometi para vocês. Gente, pastor, mas Deus mandou isso. Foi o Senhor. Quem é que é o autor da vida e também o seu consumador? É o Senhor. E o povo obedeceu? Não. E qual foi a consequência disso? As piores possíveis. Conviveram eles séculos e séculos, abraçados a culturas que os afastavam constantemente do que Deus havia determinado a eles. Dobrados a ídolos de madeira, uma coisa vergonhosa e humilhante. No Salmo 115 nós vemos isso, é um absurdo. Vocês adoram falsos ídolos que têm olhos, mas não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. O homem produz com as suas mãos e a sua inteligência em artesanato a própria obra que vai lhe dominar. E adivinha o que está acontecendo hoje? Tudo de novo. Quem foi que criou a inteligência artificial? Foi ela que se criou? Foi o homem. Mas quem é que manda em quem agora? As coisas só mudam de perspectiva. Os problemas, queridos, da humanidade são os mesmos sempre. Inconstância. E Josué tem que fazer aquele convite. Nós falamos muito sobre isso no último mês, aqui o mês da família na IPA. É nesse texto de Josué 24 que ele tem que conclamar, olha assim, acabou a paciência. Vocês querem adorar ídolos? Então façam o que vocês quiserem. Vocês sabem qual é a consequência disso. Mas eu quero dizer para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o que vai ser de vocês? E aí eles se comprometem de novo. Não, vamos abandonar os ídolos, nós vamos seguir ao Senhor. E pronto, isso dura muito tempo? Não dura quase nada. Vai acontecer tudo de novo no livro de Juízes, como nós já conhecemos, um dos períodos mais tenebrosos da história do povo. E muito tempo mais tarde, já no período da monarquia em Israel, você vai notar de novo o mesmo problema. Elias vai lidar com a inconstância do povo no período lá do reinado de Acabe, do péssimo rei Acabe e da sua rainha Jezabel, que disseram aos israelitas que não deveriam mais adorar a Jeová, deveriam adorar agora Baal. E eles se submeteram, trocam o Deus vivo e verdadeiro por um falso Deus dos seus líderes. Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Você conhece também a história de Elias. Elias, ele se machuca tanto com essa inconstância do povo, que ele chega a desejar para si que o Senhor o levasse. E isso depois de ter provado diante dos olhos do povo a existência e humilhando os sacerdotes de Baal, os tomando ao fio da espada. E aí ele foge para o monte e pede ao Senhor que o levasse, que o matasse. A inconstância é também uma das principais causas, como nós vemos tanto em Moisés. Gente, pare para pensar comigo. Tirando Josué aqui, Moisés ele deixa de entrar na terra prometida pelo seu próprio pecado, sim ou não? Sim. Mas quem é que o provoca para isso? Vamos pensar bem. Quem é? É ou não o povo? O tempo todo murmurando, martelando. É só Moisés que fala com Deus. Moisés tirou a gente lá do Egito. Que negócio é esse, né? Panelinha de Moisés aí. E aí chega em Meribá. De novo o povo. Lá no Egito era bom demais. Era um chicote na costa, mas tinha água gelada. Isso é a coisa do povo o tempo todo. Bom era no tempo do Egito, tínhamos legumes, né? E isso eles estão falando comendo maná do céu.
E aí Moisés perde a paciência. Era para tocar o cajado na rocha. Espanca a rocha com ódio, com aborrecimento. Elias deseja para ele a morte. A inconstância do povo de Deus é também um dos principais fatores de adoecimento dos líderes. Interessante pensar sobre isso. Quando você vê um pastor pedindo licença, só esse ano eu fiz contato com 3 pastores diferentes para programações da nossa igreja aqui, para estarem conosco, pastores conhecidos aí no Brasil. Todos me respondendo a mesma coisa, esses 3, né? Pastor, desculpa, eu não posso atender aí os irmãos nesse momento, porque eu estou em licença para tratamento emocional. Estou com depressão, estou com crise de ansiedade, estou com esgotamento, burnout. São os Moisés da vida aí, são os Elias, lidando com a inconstância de gente que promete que vai mudar e não muda. De gente que se compromete, que conta com a sua lealdade, com o seu aconselhamento, e fica na mesma vidinha, não muda, não se compromete, não abraça o seu chamado. Da mesma forma como um povo inconstante leva muitas vezes seus líderes à ruína, como foi o caso aqui de Moisés e de Elias, um povo vibrante também leva o seu líder juntos, para desfrutar de paz, de satisfação, de ver o resultado da graça do Senhor operando na vida do povo. A inconstância é uma tendência comum. Não é do tempo só de Jesus, lá quando o chamam de rei e logo em seguida o mandam crucificar. É também um problema repetido nas gerações, mudando só a data, o contexto e o país, sendo o mesmo problema que de repente eu e você também já tivemos em alguma ocasião. Em terceiro lugar, queridos, nós precisamos nos preocupar com os entusiasmos enganosos. Primeiro, existem os entusiasmos com os heróis do passado. Diversas coisas podem entusiasmar as pessoas. Você pode ficar muito feliz com uma promessa de vitória, ou um líder muito carismático, ideologias empolgantes, filosofias sedutoras, utopias revolucionárias. Entretanto, muitas dessas fontes de entusiasmo falso e vazio são traiçoeiras, verdadeiros enganos de Satanás, como está lá em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9. Eu queria convidar você a ler esse texto comigo. Colossenses capítulo de número 2, versos 8 e 9. A igreja de Colossos estava lidando com um problema terrível de heresia, sobretudo em relação ao asceticismo, que era uma doutrina grega que negava a transformação do corpo. Entendiam eles que tudo que diz respeito ao corpo, à matéria, era naturalmente impuro, e por isso deveria o homem apenas investir no seu espírito. E com isso eles ainda atacavam a natureza de Cristo, como que jogando ao fracasso a possibilidade de Cristo transformar também a nossa matéria, como se ele fosse poderoso apenas para transformar o nosso espírito. Colossenses capítulo de número 2, nos versos de número 8 e 9. Veja comigo o que Paulo diz sobre o caráter traiçoeiro desses problemas. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha a expressão que ele usa aqui. Habita corporalmente. É exatamente para defender aqui a visão bíblica sobre a natureza de Cristo. 100% homem, 100% Deus. Como, pastor, que isso aconteceu? É mistério. É sobrenatural, é milagre. O nascimento dele foi milagre. A sua ressurreição também foi um milagre. E a sua segunda vinda, ansiada pela igreja do Senhor, também o será. Então, muitas vezes, essas filosofias sutis, como Paulo usa aqui na expressão a igreja de Colossos, podem seduzir os nossos olhos, mas na verdade são entusiasmos falsos. Os fariseus alegaram que se tivessem vivido no passado,
eles não teriam participado do derramamento de sangue dos profetas. Quem são os fariseus? Falando bem breve, já falou isso algumas vezes aqui, mas para resumir bem, os fariseus é um remanescente de um grupo de judeus que depois do exílio na Babilônia, durante 70 anos, tiveram uma preocupação exacerbada com os detalhes da lei de Deus. Por quê? Porque foram advertidos pelo testemunho de seus antepassados que a desobediência à lei de Deus, como vimos aqui no caso do povo de Israel, levou às consequências do exílio. Então eles pensaram, não, a gente tem que obedecer, e mais que obedecer, a gente tem que ser rígido com a obediência da lei. Veja, isso é totalmente ruim? Não. Isso é uma atitude inicialmente nobre. Eu vou obedecer toda a lei de Deus, eu vou ter critério, eu vou analisar, eu vou cuidar. Mas isso te esmaga quando te fecha os olhos para a prática. Você só fica ali. O que é para fazer? O que não é para fazer? E você esquece de viver aquilo que você está parametrizando. E começa a criar regrinha. E começa a criar um monte de regramentos, de moralizações baratas. Para transformar as pessoas em robôs. Não quer ficar aqui, né? Mas vai. Então, inicialmente não havia problema com o entendimento que eles tinham a esse respeito. Mas veja, eles tinham esse entusiasmo, eles se achavam os heróis da história. Transformaram a lei de Deus num peso, num fardo para as pessoas. Mas eles diziam, não, se nós estivéssemos no passado, a gente não tinha matado os profetas, nós somos os grandes heróis. No entanto, dias depois, veja só, como é que as coisas de Deus acontecem de uma forma interessante. Em Mateus 23, verso 30, veja comigo o que diz a palavra. Mateus, capítulo 23, verso de número 30. Ele vai nos dizer exatamente a respeito dessa defesa dos fariseus. Mateus 23, verso de número 30. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Como quem quer dizer, a gente não erra, não. A gente não ia errar, a gente não ia matar os mensageiros de Deus. E o que é que eles fazem exatamente depois? Em Marcos 11, a multidão, que não eram os fariseus, está aclamando Jesus entrar em Jerusalém. Em Marcos 15, eles engendram toda aquela tratativa para crucificá-lo, provando que eles estavam errados. Se eles estivessem no passado, eles também teriam matado os profetas. Mas eles estavam com entusiasmos enganosos, pensando que eles eram a geração escolhida do Senhor. E aí, exatamente que está o erro, meus irmãos, é de pensarmos que nós somos os heróis da nossa própria história. Nós, na verdade, somos os vilões. Você é o maior inimigo que você tem. Não é Satanás. É o pecado que está dentro de você. É a tua ira, é a tua vaidade, é o teu adultério, é a tua inconstância. A guerra maior é com o nosso próprio a nossa própria velha criatura. Olhar para trás e dizer que se lá estivesse não faria aquilo, é uma das coisas mais fáceis de se fazer, mas na prática se vê exatamente o contrário. E existe também um entusiasmo enganoso, queridos, de expor o mal. Quando Jesus conta a parábola dos lavradores maus, lá em Lucas 20, ele expõe sobre a maldade dos que intentavam matá-lo. É uma parábola onde ele engloba os fariseus que estavam ali o tempo todo planejando a sua morte. Os seus ouvintes ficaram ao seu lado, os que acompanhavam Jesus, contra os escribas e sacerdotes que queriam prendê-lo. Mas essas mesmas pessoas que o protegeram durante muitas intenções ou de muitas emboscadas que os saduceus e os fariseus planejaram para prender a Jesus, e ainda não era o tempo, essas mesmas pessoas no outro dia apoiaram os líderes religiosos que antes planejavam prendê-lo e o perseguiam. E não adiantou de nada. O entusiasmo deles em receber o rei foi trocado por um entusiasmo de expor a maldade dentro do seu próprio coração. Nós somos desafiados a pensar, queridos, em saber o que é errado e gostar de ver o mal exposto não são suficientes para garantir
que nós mesmos não faremos parte do mesmo mal. Eles pensavam que estavam do lado certo. Não, quem é ruim são os fariseus, a gente vai proteger Jesus. Mas num pouco espaço de tempo eles já tinham mudado de lado. Que desafio para nós, para pensarmos sobre como tem sido a nossa posição. Eles também têm um falso entusiasmo para uma revolta violenta. Quando planejaram a prisão e a execução de Jesus, os líderes religiosos disseram em Mateus 26:5, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles planejaram como eles iam fazer. Em tumultos, nos tempos bíblicos, frequentemente o povo pegava em pedras, em pedaços de madeira, em paus. Parece claro que aquela multidão que recebe a Jesus estava disposta a se voltar antes de trocarem de lado, ou usando a expressão popular de virar a casaca. Antes de mudarem de lado, eles estavam dispostos a tumultuarem contra os fariseus. Se tocassem em Jesus, Pedro nos diz isso. Com a sua atitude, quando Jesus diz, importa que o Filho do Homem padeça e ao terceiro dia ressuscite, ele, de modo nenhum, mestre, nós não vamos permitir, fique tranquilo. Faremos o que precisar ser feito para impedir que o senhor não seja preso. E aí, Jesus vira para Pedro e diz assim, arreda Satanás. Porque importa que o Filho do Homem padeça. Era o projeto, era o propósito, não foi culpa de Pilatos, foi decreto de Deus. Ele tinha que padecer por nós. Mas a disposição da violência contra os judeus logo se voltaria para Cristo, quando eles foram manipulados por pessoas inescrupulosas, e esses mesmos revoltados estavam dispostos agora a usar violência contra o seu próprio mestre. Desconfie de gente precipitada, de gente entusiasmada. Geralmente são as pessoas que com esse mesmo entusiasmo podem também se virar contra você em algum momento. E quarto entusiasmo enganoso é o entusiasmo por Jesus como seu mestre. No decorrer daquela última semana, todos os evangelistas registram o entusiasmo da multidão, sua simplicidade, mas também a sua autoridade conquistava os seus ouvintes. No final do Sermão da Montanha, por exemplo, é registrado pelo evangelista Mateus que o povo dizia, ele ensina como ninguém dantes. Fala ele da sua própria autoridade. O brilho nos olhos por os ensinos maravilhosos que ele trazia era contínuo, era crescente. Por isso Jesus vai arrebanhando uma multidão de pessoas que o perseguia nas cidades, não interessasse onde ele fosse. Tinha gente se acotovelando e até mesmo maltratando gente mais pobre que queria ver o Jesus e eles, não, é o meu momento. Fizeram isso com Bartimeu lá no caminho de Jericó, por exemplo. O entusiasmo de pessoas ao redor de Jesus era inegável, mas o entusiasmo não é suficiente. Dias depois, os mesmos entusiastas gritavam, crucifica-o, porque antes de entusiasmo é preciso que você tenha fé, consciência do terreno onde você está pisando. Você sabe onde você está pisando, você sabe onde você está. Muita gente estranha aqui na IPA. Por que se leva 1 ano para se receber um membro, a membresia dessa igreja? Tem que passar por discipulado, todo domingo à tarde, naquele gabinetezinho, aprender doutrina, se desafiar da vida, confessar pecado. É isso que é discipulado. Por que, pastor, tanto tempo? Não é um absurdo, não é melhor só uns 2, 3 meses e tal? Não. É o tempo ideal. Podia ser até mais. Por que pressa? Isso é um teste para que essas pessoas venham para cá sabendo aonde estão, sabendo no que essa igreja crê, que é a palavra, sabendo como essa igreja se comporta, quais são as suas práticas. E são pessoas que não vão vir aqui para a igreja para dar problema, não. Vai vir para somar esforços. Assim tem sido nessa igreja, graças a Deus. Mas porque não abrimos mão desse processo, desses ciclos tão importantes, para que o entusiasmo abra lugar para a confiança e a convicção do que nós estamos a fazer. Será, meus irmãos, que o nosso entusiasmo por Jesus nos impediria de crucificá-los hoje?
se tivéssemos vivido na época de Jesus, teríamos ido contra a inconstância da multidão? Ou teríamos permanecido contra todos ao lado de Cristo? Será que o nosso entusiasmo nos impediria de crucificá-lo hoje? Não adianta admirar Jesus ou conhecer seus ensinamentos como eles conheciam. Essa é a multidão inconstante. Conhecia Jesus, andava com ele, o admirava. Nós precisamos de gente comprometida com Jesus, não apenas de simpatizantes do Evangelho, gente que se relacione profundamente com ele. E em quarto e último lugar, meus irmãos, a inconstância, ela ainda é alarmante nos nossos dias atuais. Líderes revolucionários, gente que surge aí prometendo mudar. Nós percebemos isso na história moderna. Muitos foram os homens que chegaram nos púlpitos e nos palanques prometendo transformação, mudança repentina, fórmulas fáceis para mudar a vida das pessoas, como influenciadores de multidões. Mas olha, dentre esse rol de influenciadores, nós temos um tal de Hitler, na Alemanha, um homem de grande oratória, dominava as multidões pelas suas palavras. Nós temos um tal de Fidel Castro, em Cuba. Nós temos um tal de Hugo Chávez, na Venezuela. Aqui no Brasil, não vou nem citar nome, né? Tem também um bando de gente. E olha, e tem para tudo quanto é preferência. Teve gente também chamando multidão, enredando um monte de gente com promessas falsas e que se dizia crente, cristão. Teve gente também que nunca disse que era cristão, mas chamava-se pai de pobres, defendia tudo pelos pobres, mas encheu seus bolsos quanto pôde. Isso não é uma característica é o partido X. São todos eles. Onde tem homem tem pecado, onde tem homem tem corrupção. Não adianta. Esses são os líderes revolucionários. Hoje isso é potencializado, meus irmãos, pelos diversos tipos de mídias. A multidão inconstante também tem sido levada pelas redes sociais, enxurradas de pensamentos, de supostas verdades empurradas goela abaixo na TV, na internet, seduzindo um bando de pessoas inconstantes que não tem critério para olhar e julgar o que tem consumido, o que tem ouvido, o que tem assistido através da palavra de Deus. A arte da manipulação das massas faz, inclusive, com que homens despreparados, muitas vezes, sejam colocados em posições elevadas da sociedade. Eu digo para vocês, mas esse é um pensamento do pastor Gabriel. Digo eu, não o Senhor. Eu fico triste, eu fico tomado de lamento quando vemos palhaços emergindo como representantes políticos no nosso país. Tem gente que vê assim, que bacana, que engraçado. É triste, é derrota da nossa sociedade. Eu fico triste quando eu vejo atores, atrizes de filmes para adultos, de filmes imorais, lá na Câmara, votando projetos de leis para cuidar do seu e do meu filho. É o fracasso total. Que tipo de esperança que você vai ter num Congresso que é dessa forma, num Senado que é dessa forma, com representantes, alguns deles até que se dizem cristãos, e que vão para uma sessão do parlamento, vestidos de peruca, fantasiados, para fazer achincalhe com pessoas? Isso é uma atitude cristã? Será que isso é uma atitude que nos encha de esperança? Como dizia R.C. Sproul, eu compartilhei essa semana no nosso grupo da UPH alguma coisa parecida com isso. Quem conhece a Bíblia não está surpreso com o estado em que o mundo se encontra. Não está, porque a gente não coloca a nossa esperança em homens. A gente coloca a nossa esperança no Senhor. Líderes religiosos midiáticos. É a inconstância dos nossos dias. Não é só na política, é também nas igrejas. Há hoje um número cada vez maior de igrejas que se deixa seduzir por líderes cheios de modismos, estilos alternativos de culto. Não, pastor, agora a parede da igreja tem que ser toda preta. Por quê? Eu estou indo para a igreja ou estou indo para uma boate?
Ah, não, pastor, porque agora tem que ter uma luz toda apagada. Para que isso? Cadê a beleza? Cadê as belíssimas estruturas arquitetônicas do passado, que era uma marca da igreja reformada? Vitrais, coisa linda, coisa tradicional, coisa bonita. Está se trocando tudo isso por um modismo. Aí troca a mesa da ceia, bota uma prancha de surf. Aí o pastor já não vem mais da toga de Genebra, né, da nossa raiz reformada, calvinista. Não, ele vem agora de, né, tanga, sei lá o que vem, de bermudão, de praia, que depois que ele celebra a ceia, ele vai jogar futevôlei atrás da igreja. Coisas assim, modismos, sabe? Você sabe que não é mentira. Estratégia de marketing ao invés de evangelização. Propaganda em vez de anúncio do evangelho, para conquistar cada vez mais fiéis ou clientes. Shows no lugar de culto ao Senhor. Eventos fantásticos que empolgam os entusiastas, que hoje chamam o Senhor de bendito e amanhã mandarão crucificá-lo. Um pouco de entusiasmo, queridos, não é suficiente para promover a estabilidade. Facilmente a multidão que citava Jesus, exaltava Jesus, acabou convencida por líderes manipuladores de massa. Tenha cuidado com o que vê na mídia, com líderes revolucionários e com pregadores que manipulam. Coloque sempre tudo à prova da palavra de Deus. E, finalmente, o comprometimento que traz estabilidade. Se toda essa inconstância é uma marca que alguma vez também foi observada no nosso próprio viver, o que é que nos traz o contrário disso? Uma vida correta, de quem vai seguir com Jesus até o fim. Nós precisamos ver, queridos, que apesar da inconsistência, da inconstância do povo, Deus agiu para expiar pela morte de seu filho os pecados deles e de todas as pessoas que o crucificaram desde então. Os eleitos dele. Jesus tocava na ferida dos seus ouvintes. Ele os via como ovelhas sem pastor, como ele diz lá em Mateus 9,36. Pessoas sem líder, facilmente manipuláveis, tanto para o bem quanto para o mal. E Jesus advertiu a eles a esse respeito. Porque quando surgem líderes sagazes, aptos para manipular pela astúcia, não é necessário muito tempo para que as multidões passem a segui-lo. Mas Jesus oferece a eles algo diferente. Jesus oferece a cada um deles uma liderança verdadeira, de verdade. Um líder que era disposto não somente a ensinar, Jesus estava se dispondo a eles também para instruí-los, para guiá-los e até mesmo para morrer por eles. As pessoas eram inconstantes e não sabiam quem seguir. Cristo se oferece como um bom pastor, um mestre por excelência, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele sofreu as consequências da nossa inconstância. Ele carregou no Calvário os nossos próprios pecados no seu corpo. Pessoas inconstantes, crimes hediondos cometidos como o seu martírio, porém a graça de Deus estava agindo através da sua própria inconstância. Veja, por ela é que o plano eterno de Deus também vem a cabo para nos fazer salvos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se dirigem segundo o seu propósito. O comprometimento é que traz estabilidade, não admiração. Você já é ovelha desse bom pastor? Eu digo para você nessa noite, que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor. Se você já é ovelha desse rebanho, então você está comprometido profundamente com Ele, como Ele ordenou em Mateus? Ou não? Ou será que você ainda faz parte da multidão que pode ser manipulada a qualquer momento? Você ainda está tomando decisões voltadas pelo entusiasmo? Ou por uma fé que moveu seu coração a ter certeza do terreno onde você está pisando? R.C. Sproul vai nos dizer algo muito importante sobre isso. A multidão quis a salvação de um trono, não de uma cruz. Cristo foi aclamado quando parecia útil para os sonhos terrenos, mas foi rejeitado quando revelou o custo do verdadeiro reino. Qual é o custo? Quer me seguir? O que ele diz?
Pegue a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Dia após dia. Renúncia, sacrifício, morte. E é esse caminho que nos leva para a salvação eterna. Onde você está? A multidão inconstante o crucifica de novo no século 21, meus irmãos. Mas não precisa ser assim. O Cristo ressurreto oferece a si mesmo como pastor para os sem pastor. Oferece fidelidade para os instáveis e infiéis. Ele oferece o poder de transformar a multidão inconstante em homens e mulheres completamente comprometidos com Ele. Pois eu e você também um dia estivemos longe desse padrão. E Ele mudou a nossa sorte. Mudou a nossa vida. Que nós possamos perseguir esse padrão de compromisso, entendendo, queridos, nesse exemplo da multidão, o que nós não devemos fazer. E vendo como a desafiadora caminhada da vida cristã, ainda com ela traz para nós recompensas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Esse amém que eu queria. Vamos chamar aqui à frente, queridos, nossos presbíteros regentes e também nossos diáconos, que são os oficiais eleitos por essa